Ai, ai, né? Pois é, o vídeo saiu bem mais tarde do que foi planejado, mas ele pelo menos saiu. E o vídeo passado, galera, valeu demais pelo apoio de vocês. Eu li todos os comentários, todas as ideias, mas voltando pro que interessa. Como é que tá o jogo? Eu tô fazendo algumas coisas no meu jogo para acelerar o processo de criação dele. E essas coisas seriam as partes mais importantes e as menos importantes do meu jogo, que são basicamente as mecânicas básicas, porque elas fazem o meu jogo ser o meu jogo, que é a maior parte que eu fiz dessa vez. E tem as menos importantes, que são a parte que tá ao redor do jogo, como os cenários, as fases, as cutscenes, os diálogos, os personagens, são as partes menos importantes. Não tem tanta necessidade de colocar meu trabalho nisso agora. Bom, apesar de ter feito o básico do jogo, eu não posso simplesmente liberar ele para testes ou algo do tipo, já que ele precisa de um início, meio e fim. Seria como um jogo que tem tudo pronto, mas ele funciona inteiramente só no mapa de testes, então ele não está completo. Vocês se lembram da última vez que eu falei sobre o sistema de equipe? Pois é, terminei ele. Ele funciona assim, eu tenho essas funções aqui, que guardam todas as informações necessárias que um personagem tem que ter. E eu guardo tudo isso em uma lista, que se refere aos personagens fora da equipe, e outra lista com os quais estão na equipe. A partir desse objeto eu consigo levar um personagem de uma lista para outra, e com todas aquelas informações que ele precisa ter. E até atualizar caso seja necessário. Tipo, se um personagem tomou dano, eu consigo guardar ele de volta na equipe reserva. E quando eu for pegar de volta, esse dano que ele tomou vai ser salvo ainda. E falando dos personagens que já tinha, que era o Crush e o Beak, eu adicionei uma coisa a mais nas mecânicas dele. Que o Crush, para qualquer arma que ele pegar, que são as pesadas no caso, ele vai adicionar mais 5 de ataque, porém ele vai atacar mais lento com elas. E o Beak, como ele é um assassino, qualquer arma leve que ele pegar, ele vai adicionar mais velocidade de ataque para elas. Agora falando sobre a parte mais difícil que eu tive que fazer, que com certeza foi o sistema de save. Para algumas pessoas pode até parecer que é muito fácil, mas eu tive que levar variáveis do jogo para um arquivo de texto fora dele. E eu nunca tinha feito isso antes. O Game Maker, ele até tem um sistema de save simples, mas não é um dos melhores. Então eu resolvi optar por um sistema mais difícil, mais complexo, para poder facilitar mais na frente, para poder salvar coisas, né, mais para frente, tipo os bosses, as salas que você já passou, essas coisas. Que com certeza é algo essencial, é um recurso essencial para o jogo. Lembram daqueles itens equipáveis que eu falei no último vídeo? Então, finalmente adicionei eles. Agora eu chamo eles de artefatos e cada um vai dar um bônus a mais ao personagem que equipar ele. Como, por exemplo, esse primeiro que eu fiz, que adiciona mais 10 de vida máxima. Porém, alguns vão ser muito bons para combar com personagens específicos, como um tanque. Se ele pegar mais dano ou mais vida num desses artefatos, vai ser muito bom. Sei lá, um curador, um healer, ele pegar um item que dá mais nível de magia para as armas que ele pegar, também vai ser um ótimo combo. A ideia é você personalizar seu time do jeito que você quiser. E eu acho que eu não falei isso no último vídeo, mas eu não quero adicionar nenhum sistema de leves. O que vai determinar um dano, defesa ou velocidade vai ser o personagem e seus equipamentos. E isso nem é tão ruim assim, já que os inimigos, do início para o final, eles não vão dar tanto o dano que eles vão dar. Sempre vai variar de 1 a 3 de dano, e o que vai mudar de verdade vai ser como eles se movimentam, como eles atacam, etc. E falando deles, eu adicionei os 3 inimigos mais básicos desse jogo. São eles o cogumelo corredor, o cogumelo atirador e o peixe saltador. Nenhum desses nomes são os reais deles, é só para vocês entenderem como cada um funciona. O corredor, ele acelera até uma velocidade máxima, mas ele acaba escorregando às vezes. Tentar lutar com ele em linha reta não vai dar certo, vai ser um erro. O atirador, ele quando é alertado, ele começa a correr para trás e atirar esporos para fugir. É bem fácil desviar dos ataques dele, mas se você for atrás dele para tentar matar, com certeza vai ser bem
bem mais difícil. E por último, tem um peixe saltador, que como o nome já diz, ele salta. Porém, ele calcula a possível próxima posição que você vai estar, para ele cair certinho em cima de você. E ele tem esse estado de parado que todos têm, mas eu vou colocar ele especificadamente em alguns lagos do mar, para que quando você passar por ele, ele vai pular em cima de você como um sustinho, tá ligado? Eu fiz o sapo mago, pois é, toma ele aí. Eu usei o azul e o magenta como as cores principais para ele se destacar mais do grupo. E como ele é um mago de cura, eu dei a personalidade dele de alguém mais medroso. Quando alguém do time tiver com menos de 1.5 da vida, ele vai curar 10 corações desse personagem. E gastar algo como 10 de mana também. E eu resolvi deixar especificadamente esse número pra ele curar sempre que for necessário. Porque se alguém perdeu quase metade da vida, o quão demorado vai ser pra ela perder mais do que isso. Na prática, quando alguém com 30 de vida ficar com 19, bum, foi curado. E ele também não se resume a só a cura. Se você quiser, ele pode atacar também. Basta dar uma arma de mana pra ele. E pra ser utilizada, tem que ser colocada em um usuário de mana. Por fim, vou ficar devendo o sistema de diálogo, porque eu achei que estava muito cru para ser colocado no vídeo. Então, fica aí com um pouco da história do jogo. Chegamos ao final do vídeo. Eu fiz toda essa programação de setembro para outubro, então faz muito tempo já. E anota aí já no próximo vídeo que eu quero fazer o andamento em salas, eu quero ter o sistema de diálogo finalizado, ter finalmente o boss, os efeitos sonoros, que eu vou ter que fazer eu mesmo, e eu vou tentar dar uma melhorada na pixel art, porque eu quero implementar os sprites na diagonal.